A paz do Senhor a todos, irmãos. Aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Hoje vamos falar sobre maturidade espiritual e como alcançar a maturidade espiritual. E também vamos falar um pouco sobre fortalezas espirituais, o que é e como funciona. Então, ouça até o final. O cristão que tem maturidade espiritual, ele entende que existe duas coisas importantes, que é confiar no Senhor e descansar no Senhor. Por isso que em 1 Pedro 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de preocupação sobre o futuro. Então, o cristão, irmão, ele precisa cuidar com os excessos. É simples assim. Ansiedade, excesso do futuro. Depressão, muitas das vezes, excesso do passado. E estresse. O estresse é o excesso do presente. Por isso, o cristão precisa aprender a descansar em Deus e a confiar em Deus. Por isso que no Salmo 125 diz assim, que os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o cristão que tem maturidade espiritual entende isso. Ele confia no Senhor e ele sabe descansar no Senhor. Por quê? Porque ele entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como eu faço para ter maturidade espiritual? Como eu faço para amadurecer a minha vida espiritual? Através da oração. Porque sem vida de oração, nós não somos nada. Por quê? Porque a oração, ela é o poder vital de toda a nossa vida espiritual. É ela que estabelece o poder de Deus sobre a nossa vida. Então, aprenda a orar. E grave isso no seu coração. Ninguém pode crescer espiritualmente e ter maturidade espiritual se não tiver uma vida de oração. Ninguém consegue ter intimidade com Deus se não tiver uma vida de oração. Você não consegue, entenda, você não consegue obedecer a Deus de fato se você não ora. Se a pessoa não ora, ela não ouve a Deus. Então fica difícil você obedecer a Deus se você não ouve a Deus. Por isso que é tão necessário o cristão ter uma vida de oração. Por exemplo, lá em Atos, eles estavam reunidos no templo em oração. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles com um novo revestimento de poder. E observando também Paulo estava orando. E Deus deu uma revelação para ele por onde ele poderia entrar para evangelizar na Macedônia. Atos 16. E ao observar também nós vemos Pedro. Pedro estava orando na casa de Simão Curtidor. E ali, em oração, ele recebeu uma tremenda revelação sobre os gentios. Então, por meio do intermédio da oração, nós alcançamos, irmãos, rompimentos espirituais. Nós alcançamos as revelações e o poder de Deus. E grandes manifestações espirituais, elas vêm por meio e por intermédio da oração. Então, todo cristão que quer ter maturidade espiritual, ele precisa orar. Porque o cristão que não ora, ele não tem poder contra o inferno, contra a sua carne. Ele não tem poder para vencer os desejos da sua carne. Por quê? Porque a oração, ela é poderosa. A oração quebra as opressões do inferno. A oração, ela traz libertação. A oração também, ela traz intimidade com Deus. A oração, ela traz rompimentos espirituais na sua vida. E é o próprio Espírito Santo que nos ensina, nos conduz a orar de maneiras muitas vezes profundas e espirituais. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são os filhos de Deus. Por quê? Porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é o Espírito Santo que nos ajuda a orar. E quando o Espírito Santo nos ajuda a orar, nós entramos em dimensões sobrenaturais. E essas, irmãos, são as orações mais poderosas que o cristão pode fazer. Quando o cristão está em oração
conectado com o Espírito Santo, ele começa a orar em dimensões poderosas, em dimensões sobrenaturais. E a minha oração é para que o Senhor venha te despertar espiritualmente, que o Senhor possa te despertar e despertar o teu espírito para buscar uma vida de oração. Por quê? Porque quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais intimidade com Deus. Irmão, que é uma chave espiritual, entenda que há uma chave espiritual dentro da oração, que é a oração em línguas. Essa é uma chave muito importante quando nós oramos em línguas. Por quê? Porque quando nós oramos em língua, essa oração ela traz um repouso imediato no nosso pensamento, sobre os nossos pensamentos. E quando nós oramos em língua, a mente muitas das vezes ela está ali atribulada com tantas coisas para fazer, com tantas preocupações, mas quando você começa a orar em línguas, quando começamos a orar em línguas, o Espírito Santo, então, ele vem e ele começa a nos conceder esse descanso, esse repouso na presença dele. E de repente, aqueles pensamentos, eles começam a ir embora, aquelas preocupações começam a ir embora como uma onda que vem e vai embora, até a maré abaixar. E a maré das emoções e das preocupações e das perturbações, ela vão embora. E é ali quando você está descansando, e é nesse momento quando você está ali orando em línguas, a sua mente começa a descansar. O Espírito Santo começa então a orar através de você, quando você está ali orando em línguas, orando no Espírito Santo. O Espírito Santo então ali começa a falar com você. E é assim, irmãos, muitas das vezes a gente começa a orar e de repente a gente começa a orar em línguas e a gente encontra esse descanso no Senhor, porque às vezes é tanta preocupação, é tanta coisa para fazer, e quando a gente muitas das vezes começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração, e é o Espírito Santo que ele vai nos ajudando e nos ensinando, e ele começa então a conversar conosco, e ele começa a preparar o nosso espírito, e o nosso espírito começa a ter um preparo espiritual. Por quê? Porque nós estamos orando através do Espírito Santo. E irmãos, quanto mais eu oro em línguas, mais o meu espírito entra em atividade e a minha mente espiritual, ela começa a operar, como diz lá em Efésios 4, versículo 23, diz assim: o espírito do entendimento. Então a mente do meu espírito, ela começa a entrar em ação, e o descanso de Deus, ele vem sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre o meu corpo, e tudo começa a operar dentro do nosso sistema imunológico, de uma forma que traz paz, tranquilidade, e aquele peso espiritual começa a sair, e daqui a pouco você começa a sentir que tudo começa a fluir, aí vai fluindo, aí muitas das vezes você começa a receber revelações profundas de Deus, você começa a ter visões de Deus, e é ali, irmãos, que eu encontro muitas das vezes as respostas de Deus. E é ali muitas das vezes que eu encontro aquilo que eu estou buscando diante de Deus. Sabe por quê? Porque, irmãos, a batalha espiritual, ela existe. E o diabo, ele sabe e ele faz de tudo para tentar te atrapalhar e tirar a sua paz, para que você não medite na palavra de Deus, para que você muitas das vezes não ore em línguas. Por quê? Para que você não venha ter esse entendimento, para que você não venha conhecer o movimento do mundo espiritual. Por isso, irmãos, é tão necessário que o cristão, ele entre nesse descanso no Senhor, orando em línguas. Por quê? Porque para podermos entrar num ambiente de relacionamento com Deus, nós precisamos primeiro aprender a orar. E segundo, orar, mas orar mais em línguas. Ore 1 hora, ore 2 horas em línguas, ou até a sua mente entrar nesse descanso no Senhor, ou até o seu coração encontrar a paz que você tanto almeja. Então ore. Então quando você começa a orar e orar em línguas, o seu espírito começa a derramar na presença de Deus, e o amor de Deus começa a fluir. E o amor de Deus começa a fluir sobre você, no seu interior. E é nisso, irmãos, e é nisso que a sua comunhão com Deus vai ficando mais forte. E é assim que a sua comunhão com o Espírito Santo vai se aprimorando.
E na medida que você vai praticando isso, mais experiência, mais comunhão com o Espírito Santo você vai ter, e isso vai aumentar a sua maturidade espiritual. Aí você começa a ter uma comunhão mais real e poderosa com o Espírito Santo. Quando você aprende os segredos da oração, você começa a ter uma vida de oração em línguas, tudo na sua vida vai melhorar, tudo na sua vida vai fluir melhor, e assim você vai tendo mais maturidade espiritual, e o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração, e o Espírito Santo vai te ensinar, vai te guiar todas as coisas, porque é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Por isso nós precisamos ter uma comunhão mais profunda com Deus. Então, irmãos, guarde essas chaves espirituais no seu coração. E irmãos, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo ele vai acrescentando no seu entendimento, e no final você soma e guarda aquilo que for bom para você. Amém? Por quê? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E não podemos viver somente para nós, mas nós precisamos viver para agradar a Deus. Precisamos viver em Cristo e por Cristo e seguir o Espírito Santo de Deus. E compreenda algo muito importante. Às vezes tem áreas na nossa vida que nós muitas das vezes passamos por lutas. Tem áreas muitas das vezes na sua vida que você passa por lutas. Por quê? Porque talvez nessa área você não tenha um entendimento real ou uma revelação sobre Cristo Jesus. Você não conhece verdadeiramente Deus nessa área. Por isso, irmãos, que é uma área muitas das vezes que o diabo consegue te atacar, te assolar. Por quê? Porque você não tem um entendimento correto sobre Deus. Então ore para que a luz de Cristo resplandeça no vosso entendimento. Então, resumindo, para nós conseguirmos ter maturidade na nossa vida, não apenas só maturidade espiritual, mas maturidade em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos dedicar tempo na presença de Deus. Para nós termos maturidade espiritual na nossa vida, nós precisamos passar mais tempo na presença de Deus, deixando que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas da nossa vida. E para que o cristão venha ter uma maturidade espiritual, primeiro ele precisa cuidar com as fortalezas espirituais. E hoje em dia as pessoas estão cheias de fortalezas espirituais. E é muito raro encontrar pessoas que têm apenas uma fortaleza espiritual na vida. Sendo que normalmente as pessoas têm mais de 10 fortalezas espirituais. E elas são geradas muitas das vezes desde quando você nasceu. E elas são impregnadas dentro de você, são doutrinadas conforme você vai crescendo, tendo um amadurecimento da sua mente, do seu intelecto. E essas fortalezas estão ligadas muitas das vezes ao seu pensamento, ao seu modo de agir, no seu modo de pensar, no modo como você reage às coisas, o modo como que você pensa sobre si mesmo. Por isso que quanto mais a verdade e o entendimento vai sendo agregado dentro de você, mais você vai rompendo e quebrando essas fortalezas. E muitas pessoas têm a vida afastada de Deus, por quê? Porque elas têm muitas fortalezas. E essas fortalezas só serão removidas através do entendimento, pela revelação de quem Jesus Cristo é. Por isso que Paulo disse assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. E quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais essas fortalezas serão destruídas, da nossa vida. Por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio para que a verdade viesse à tona. E Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus te liberta das fortalezas espirituais. A verdade sobre Deus vai te libertar de todas as fortalezas espirituais, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia diz assim: então prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o segredo. E para finalizar,
Quanto mais você crescer espiritualmente, mais você vai precisar amadurecer espiritualmente. E como eu sempre digo, você só desfruta daquilo que você entende. E se você tem um entendimento profundo sobre Deus, você conseguirá ter um relacionamento profundo com Ele. Então guarde essas chaves espirituais no seu coração e busque cada dia mais conhecer a Deus e quem Deus é. Amém? Então, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família e compartilhe, irmãos, a palavra de Deus. Compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas e até o próximo vídeo. Fiquem todos com a paz do Senhor.